Salve pessoal, o agronejo, que é muito mais um country music espúrio que qualquer outra coisa, bem distante do sertanejo raiz ou das toadas, serve de suporte ideológico para a destruição de um projeto de país autônomo e independente. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. No final do ano passado, eu publiquei um vídeo aqui no canal falando do termo bostil. Inclusive, indico que você vá lá assistir. A repercussão foi bem maior que a nossa média e eu recebi muitos comentários. Os que mais me chamaram a atenção continham opiniões, vamos lá, confusas, de quem pensou que eu estava fazendo uma defesa da situação do país como está. Seria uma espécie de nacionalismo acrítico ou coisa do gênero. E é justamente sobre o Brasil de hoje, e só alguns dos seus problemas, que eu quero comentar. O título do vídeo fala sobre o novo Brasil, mas, para isso, acho importante entendermos qual é o velho Brasil. E para tornar mais fácil, eu vou usar a figura do músico e escritor Chico Buarque, que talvez você que se atraiu pela palavra bostil aí não goste muito. Uma vez eu ouvi dizerem que ele é o filho de uma elite que entrou em declínio. Eu não quero entrar aqui numa exposição sobre genealogia, mas vale lembrar que ele é primo do Aurélio Buarque de Holanda, aquele do dicionário, e filho do Sérgio Buarque, aquele que escreveu o clássico da sociologia Raízes do Brasil. O Chico Buarque tem um romance recente chamado Essa Gente, que eu até indico para quem gosta de literatura, tá aqui, ó, em que ele trata de um escritor de uma cidade em decadência, o Rio de Janeiro. Eu não sou um grande conhecedor da literatura dele, mas um amigo meu que conhece disse que esse pano de fundo é constante na obra do autor. A crise de um Brasil decadente é trabalhada de maneira literária muito interessante e, na minha opinião, é um testemunho em prosa dos últimos suspiros do velho Brasil, um país cosmopolita e costeiro. O historiador Evaldo Cabral de Melo, um conhecido intelectual pernambucano, disse uma vez ao Globo que considerava um erro o Brasil não ter seguido o Tratado de Tordesilhas, né? E logo depois de falar que não tinha o menor interesse pela história do Brasil interiorano, do Brasil sertanejo. Isso é claramente elitismo e eu não me filio a esse pensamento de maneira alguma. Aqui nós temos um dos maiores apologistas dessas elites costeiras, desse velho Brasil. E é esse velho Brasil, uma sociedade que começou como um escoamento da extração de pau-brasil para a metrópole portuguesa, que foi disputada por várias nações europeias em conflito entre si e com os povos tupis, que recebeu gente tratada como mercadoria vinda do continente africano. Nesse litoral foram erguidas grandes cidades, que seriam o epicentro da urbanização e posteriormente viveriam a decadência de uma nação derrotada pelo imperialismo. O fortalecimento do capital financeiro e a explosão do narcotráfico na América Latina, que não demora a chegar em cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, São Paulo, municípios da Baixada Santista, transforma as nossas cidades em um campo de guerra. A desindustrialização, conduzida pelos governos petucanos de Fernando Henrique e Lula, jogou na rua brasileiros que não têm outro caminho além da precarização. Um jovem que se forma em engenharia naval hoje no Rio de Janeiro, estado com grande potencial para a fabricação de navios, para não morrer de fome tem que ou trabalhar como motorista de aplicativo ou buscar emprego fora do país. As favelas e periferias foram dominadas por facções e o asfalto está sitiado pela especulação imobiliária. Não há lugar para respirar no velho Brasil, e isso às vezes ganha inclusive um sentido literal. Acho que não preciso continuar falando dos problemas das nossas grandes cidades, porque muito provavelmente você, que já os conhece, não quer ficar ouvindo obviedade. Eu vou então refletir como nós chegamos nesse ponto. E assim, falar da emergência do Brasil do agro, do novo Brasil que nasceu de costas para o velho, financiado pelo Estado, por cima economicamente, mas ainda tratado como bastardo no que diz respeito ao prestígio das elites artísticas e culturais do Brasil. Ele parece que também não está muito preocupado com isso não. É o Brasil do Gustavo Lima e do Ronaldo Caiado, que está descendo para BC, como diz o sucesso da música Breno e Matheus com o DJ Ari. O primeiro grande movimento brasileiro para o interior foi vivido pelos mestiços europeus com indígenas,
que tomaram os sertões e começaram o processo de fundação de um Brasil para si mesmo. Nasce o que o Darcy Ribeiro chama de Brasil sertanejo. Um outro momento da interiorização do nosso país, amplamente celebrado pela elite paulista, é o das bandeiras, que desenhou uma parte considerável das fronteiras atuais do nosso país. Com isso, é construído um país com território continental. E isso traz uma consequência: a importância da integração nacional. E uma das grandes iniciativas estatais nesse sentido, de integrar um país imenso, vem na era Vargas, é a chamada Marcha para o Oeste. Eu já vi gente falando que é aí que nasce o novo Brasil, o Brasil do agro, mas eu discordo totalmente. Outra importante iniciativa foi a construção de Brasília por Juscelino Kubitschek e a integração do país a partir da construção de grandes rodovias. Nós temos um duro golpe para o Rio de Janeiro e para o Brasil costeiro em geral, que é a perda da capitalidade, o que não acontece com a indenização, na contramão das experiências internacionais, o que representa uma espécie de prólogo da decadência do Rio e do velho Brasil. Mas eu também não vou entrar muito aí e também não acho que esse é o ponto em que nasce o Brasil do agronejo. Afinal, como o próprio Darcy Ribeiro percebia, Brasília, na época, a nova capital, era uma extensão cultural carioca, uma Versalhes modernista de mármore desenhada por Niemeyer e habitada por políticos e burocratas que esvaziaram a Guanabara. O ovo da serpente, na minha opinião, está no acontecimento até hoje incompreendido, muito mal resolvido pelo Brasil: o golpe empresarial militar de 64. Há uma mudança fundamental do projeto de país implementado. E eu vou, para mostrar isso, usar um autor de quem não gosto muito. O Bresser Pereira diz num livro chamado A Construção Política do Brasil que da Revolução de 30 até o final da ditadura militar foi implementado um projeto desenvolvimentista de país. O Bresser ressalta, no entanto, que em 64 esse projeto é alterado, excluindo a classe trabalhadora, que antes era amparada sobretudo pelos governos trabalhistas de João Goulart e de Getúlio Vargas. Para os teóricos da teoria marxista da dependência, como Teotônio dos Santos, o processo de industrialização conduzido pela ditadura militar, por ter sido realizado com capital estrangeiro, amarrou o país ainda mais à dependência econômica. E no curso da transição lenta, gradual e segura, que possibilitou que os militares saíssem do poder sem punição e livres da ameaça trabalhista, temos o governo Collor. A abertura desenfreada, realizada de maneira irresponsável por um ensandecido Fernando Collor, foi a primeira pá na nossa indústria. No governo FHC, com a destruição oficial e assumida da era Vargas, que temos a Lei Candir, um incentivo estatal à volta à República Velha, tempo em que o Brasil exportava café para importar enxada. Hoje, o Plano Safra, abastecido generosamente pelo melancólico terceiro governo Lula, garante, ao lado da Lei Candir, a opulência de uma elite que defende, curiosamente, o Estado mínimo, enquanto recebe todo tipo de incentivo do Estado. É uma elite que ergue mansões e arranha-céus cafonas com a venda de soja para engordar gado suíno no exterior, com a ajuda financeira do governo brasileiro. E mais, que está investindo pesado na alienação das pessoas. No hit O Agro Nunca Para, o latifúndio financiado pelo Estado é celebrado pela incrível dupla country Os Agroboy. É uma espécie de música da vitória sobre as elites urbanas em decadência. Eu vou ler aqui um trecho para vocês que é bem interessante e exprime legal isso. Abre aspas. Mas o agro nunca para, no rodeio e na vaquejada. Os pleiba fica de cara, nós vai dominar o mundo. Fecha aspas. Outra dupla, Adson e Alana, esses aí ficaram até mais famosos, canta no sucesso Respeita a Roça o seguinte, abre aspas. Respeita a roça, caralho, se o que se come e se bebe é do agro. Nesse último, a produção da mais-valia ideológica fica ainda mais nítida, até porque é a agricultura familiar que fornece 70% dos alimentos consumidos pelo brasileiro. Na prática, os agroexportadores não alimentam o Brasil, porque eles são agroexportadores. Pelo contrário, eles é que são financiados pelo Brasil. A política tributária da nova república
estimula o agro nascido na ditadura, que freou o projeto de reforma agrária do trabalhista João Goulart. E agora esse agro domina a opinião pública brasileira e empurra a goela abaixo da classe média elitista costeira que se acha esclarecida e das elites decadentes o DC para BC. Dados os estratosféricos estímulos estatais ao agro, seria surreal, coisa de outro planeta, se ele não pesasse na nossa balança comercial. E aqui eu vou usar um exemplo. Se você, um pai, com dinheiro, dá todo incentivo para um filho, paga as melhores escolas, a melhor universidade, manda estudar no exterior, paga curso de idioma, e não faz nada disso com os outros filhos, o esperado é que aquele escolhido se sobressaia na carreira. Afinal, os recursos da família foram investidos nele. O Darcy Ribeiro encerra o povo brasileiro dizendo que o Brasil é a nova Roma, né, por ser a maior nação neolatina do mundo. E o Darcy diz, nos anos 90, que ao Brasil caberia uma escolha: assistir ao avanço do mundo enquanto consumidor ou tomar a dianteira do processo de produção tecnológica de ponta para se consolidar enquanto uma potência. Mas a escolha feita pelas classes dominantes brasileiras, condicionadas sim à dependência e profundamente subservientes ao imperialismo, tem trazido péssimas consequências, porque nós exportamos gado e importamos smartphone. E o consenso é que o agro é pop, como dizem na Globo, com alguma música financiada pelo agronegócio ao fundo. Você quer ver a prova de que o Brasil do agro está vencendo? Seguinte, se esse vídeo tiver uma boa repercussão, bota aí mais de 1000 visualizações, abre a caixa de comentário que com certeza vai ter pelo menos uma pessoa defendendo o agro. O que ela ganha com isso? Nada, ela só está imbecilizada. A família Maggi vai continuar rica e essa pessoa vai continuar sendo um imbecil útil. Surfando nessa idiotização das massas, por exemplo, que o cantor pop Gustavo Lima, envolvido com aquele escândalo das bets, declarou que pretende se candidatar à presidência da República. Então, para você aí, reacinha, que só sabe repetir o senso comum, dizendo que a culpa é do povo, aquele papinho de merda de QI baixo, você vai continuar lambendo o saco dessa gente que é financiada pelo Estado, que você tanto odeia. Né? E a família Maggi vai continuar rica, mais uma vez eu digo, e você vai continuar sendo um idiota útil. O freio na reforma agrária proposta por Jango foi fundamental para a emergência no Brasil de um modelo econômico que privilegia o latifúndio com gordos incentivos fiscais. Né? E isso aprofunda a nossa dependência. É uma das grandes causas da nossa miséria enquanto nação. Muito obrigado, se inscreva na Central do Trabalhismo, é isso aí, vamos junto.